Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou dando início aqui ao meu projeto intitulado Projeto Octópolis, em que eu vou sanar algumas dificuldades dos alunos de física que têm problemas principalmente em matemática. Como o vídeo é um pouco longo, eu vou dividi-lo em duas partes. Vamos lá. Ora, quando a gente está em sala de aula, essa é uma das perguntas que sempre surgem através dos alunos. Vamos primeiro começar com o problema para poder explicar por que acontece isso. Na associação abaixo, e aqui está um circuito, determine a corrente elétrica que sai do gerador, aqui está o gerador, 120 volts, e o valor das correntes que passam em cada um dos resistores em paralelo. Ora, como nós sabemos, quando os resistores estão em paralelo, a DDP deles é a mesma, ou seja, vai ser 120 em todos, mas a corrente que passa em cada um vai ser diferente. Bom, para a gente resolver esse problema, a gente poderia aplicar aqui essa formulazinha aqui, que é aquela fórmula enorme, que é 1 sobre quando os resistores estão em paralelo, porque se estivessem em série, a gente simplesmente somaria eles, que é 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre o primeiro resistor, 1 sobre o segundo resistor, e assim vai indo, certo? Bom, mas como para a gente não perder muito tempo, a gente pode fazer de 2 em 2, aplicando a seguinte fórmula. O resistor equivalente é o produto dividido pela soma desses dois resistores, ou seja, se nós pegarmos, por exemplo, o resistor 12 e 15, aplicando a fórmula seria 15 vezes 12 dividido por 15 mais 12. Realizando a multiplicação 15 vezes 12 dá 180 e 15 mais 12 dá 27. Como esses dois números aqui são divisíveis por 9, a gente divide 180 por 9, que dá 20, e 27 por 9, que dá 3. Seria lindo e maravilhoso se aqui terminasse. Por quê? Porque nós pegaríamos o resistor equivalente dos dois e, que substituiria os dois e faríamos novamente com 10, ou seja, de 2 em 2 novamente. Só que surge um problema. Os alunos se perdem aqui, porque se eu dividir 20 por 3, dá 6,66666 o resto da vida, certo? Que a gente poderia arredondar para 6,67. Mas aí fica o problema. Como é que a gente vai pegar 6,67 e aplicar essa mesma formulazinha com o resistor de 10? Daria resultado, só que daria mais trabalho. E aí é que mora o perigo, que surge quando os alunos têm dificuldade e muito de lidar com frações. E aí, meu irmão, aí fica difícil de resolver essa questão quando o aluno não domina as 4 operações envolvendo frações. Vamos lá então tentar sanar esse problema. Operações com frações. Vamos começar pela soma. Toda vez que nós temos frações e a gente vai somar elas, a primeira coisa que a gente vai ver a gente tem que olhar são os denominadores. Por quê? Para somarmos as frações, a gente só pode somar se os denominadores forem iguais. No caso aqui são todos iguais, 3, 3 e 3. Lembrando que denominador é o número que aparece embaixo e numerador é o número que fica em cima. Bom, como é que ficaria esse resultado? A gente repetiria o número 3 e aí procederíamos ao cálculo aqui em cima. Ou seja, a gente repete o 3, aí repete o 2 mais o 5 mais o 7. Procedemos à soma, que é 5 mais 2 dá 7, 7 mais 7 dá 14. E aí acaba o problema. Na subtração, a gente age da mesma forma. Se os denominadores são iguais, o que a gente faz? Repete o mesmo denominador, certo? E o número de cima, que é o numerador, vai ser o resultado das operações que estão em cima, no caso, subtrações. Então, como é que faz? Repetimos o 3, aí pegamos o 22 menos o 5 menos
o 10, realizamos as devidas subtrações e damos como resultado 7. Lindo. Mas aí, meu irmão, aqui é que mora o perigo. Que muita gente tem dificuldade. E quando os denominadores forem diferentes? Aqui nós temos um exemplo. Aqui tem 7, 5 e 10, denominadores diferentes. Como é que a gente vai fazer? Meu Deus. Aí a gente vai apelar por uma coisa que vocês já devem ter aprendido lá atrás e esqueceram. O tal do MMC, que trocando em miúdo seria mínimo, múltiplo, comum. Para que a gente resolva esse tipo de problema, a gente tem que mexer com números primos, que não é esse caso. Quais são os números primos? São aqueles números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Por exemplo, o primeiro número primo que a gente conhece é o número 2. Por quê? Porque o 2 só pode ser dividido para dar um número, uma conta exata por ele mesmo e por 1. O próximo número primo seria o 3, que dá para dividir por ele mesmo e por 1. E assim sucessivamente. Bom, como é que a gente vai proceder então ao nosso cálculo? Que antes era 7, 5 e 10 como denominador. A gente coloca na ordem, aqui 7, 5 e 10. A gente faz essa barrinha aqui, vocês devem já estar lembrados. E a gente pensa, qual é o primeiro número? Quais desses números dão para dividir pelo primeiro número primo? Nesse caso, é o 10. Então a gente vai, coloca o 2 aqui. Nesse caso, o 10 dá para dividir por 2. Aí o que a gente faz? Pega o 7 e divide por 2. Não dá certo? Repete o 7. Mesma coisa o 5. Não dá para dividir por 2. Repete o 5. E aí a gente pega o 10, divide por 2, que dá 5. Ora, se a gente continuar com o número 2, nenhum desses aqui dá para dividir por 2. Partimos então para o próximo primo, que é o 3. Não dá para dividir por 3. Próximo número primo, 5. Agora sim, porque esses dois números 5 dão para dividir por 5. Aí colocamos o 5. Dividimos o 7 por 5, não dá, repete. Dividimos esse primeiro 5 por 5, que dá 1. E esse segundo 5 por 5, que dá 1. Não dá mais para dividir por 5, que sobrou só o número 7. Partimos para o próximo primo, que é o 7. Aí 7 aí colocamos o 7. Pegamos o 7 e dividimos por 7, dá 1. Repetimos os outros 1s. E quando tudo tiver 1, acabou o nosso MMC. O resultado do MMC vai ser o produto, ou seja, a multiplicação desses números que ficaram aqui. Esses primos que nós encontramos. Que é 2 vezes 5 vezes 7. Que vai dar 70. Beleza. Agora, o MMC entre 7, 5 e 10 dá 70. E aí, todos esses denominadores a gente vai trocar por 70. E aí, como é que vai ficar os números de cima? Como é que vão ficar? Repetimos o número 70 e procedemos da seguinte forma. Pegamos o 70, dividimos por 7 e multiplicamos pelo de cima. Ou seja, 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes 22, 220. Mas aqui eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês um macetezinho. Vocês lembram que os números primos que nós encontramos são o número 2, o 5 e o 7? Pois bem, olha só que legal. Se a gente pegar o 70 e dividir por 7, não é 7 aqui? A gente olha para lá e localizamos o 7, está aqui. Eliminamos ele, sobraram quais números? 2 e 5. Ora, 2 vezes 5 não é 10? Então quer dizer que 70 dividido por 7 é só eliminar o 7 e multiplicar isso aqui dá 10. Pronto. Aí 10 vezes 22 dá 220. Mesma coisa aqui. 70 dividido por 5, tiramos os 5, sobraram 2 e 7. 2 vezes 7, 14. Quer dizer que 70 dividido por 5 dá 14. E 14 vezes 3 dá 42. Mesma coisa aqui do 10. Olha só que interessante. 70 dividido por 10. Não tem o número 10. Mas se a gente observar, nós temos o 2 e o 5. 2 vezes 5 não é 10? Jogamos os dois fora, sobrou 7. Então 70 dividido por 10 dá 7. E 7 vezes 6, 42. Pronto. Agora, repetimos o denominador.
E realizamos a operação aqui de cima, que é 220 menos 42 menos 42, que no caso dá 136 e CFNI, ok? Agora vamos para o mistureba. Não é esse tipo de mistura, certo? Vamos lá. Como é que é o nosso mistureba? É quando a gente mistura soma, subtração e no caso aqui eu fiz o despautério de colocar uma fração composta. O que é fração composta? É aquela fração que é uma fração realmente e tem um número inteiro, certo? No caso é o 2. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, nos livrarmos disso aqui. Eu não quero uma fração composta, eu vou transformar ela em uma fração imprópria, certo? Como é que eu faço isso? Repito todas as outras frações. E essa fração aqui, o numerador vai ficar como? Eu pego o 2, multiplico pelo 5 e somo com 3. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. Pronto. Tá lindo e maravilhoso do jeito que a gente quer. Quais são os números que sobraram? 5, 12 e 15 do denominador. Dá para somar e subtrair? Não dá. Então nós apelamos para, novamente, o mínimo múltiplo comum. Então a gente vai tirar agora o mínimo múltiplo comum entre 5, 12 e 15. Desculpa aqui, eu coloquei aqui errado, mas aqui eu coloquei certo. Tudo bem? Então vamos lá. Mesmo procedimento, o que a gente faz? A gente pega o primeiro número primo. Algum deles dá para dividir por 2? Não dá. Então agora vamos pegar o 3. Algum deles dá para dividir por 3? Dá. Tanto 12 quanto 15. Então como é que a gente vai fazer? Coloca a barrinha aqui, coloca o 2. Aliás, 2 para dar, desculpa. O 12 dá. Vamos pegar o 5 dividido por 2 não dá, repete o 5. O 2 dividido por 2 dá 6. E o 15 dividido por 2 não dá, repete. Apelamos para o 2 novamente, porque esse 6 dá para dividir. 5 repete, porque não dá para dividir. 6 dividido por 2 dá 3. E 15 não dá, repete. Não dá mais o 2. Agora sim, vamos para o 3. Certo? 5 não dá, repete. 3 dividido por 3 dá 1. 15 dividido por 3 dá 5. Maravilha. Não dá mais pelo 3. Passamos para o 5. Colocamos o 5, que dá para dividir. 5 dividido por 5 dá 1. Repetimos o 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Beleza, acabou. Aí o resultado vai ser o produto desses números aqui. Vai ser 2 ao quadrado, porque é 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5, que dá 60, certo? Beleza. Agora nós temos os denominadores 60. Procedemos da mesma forma e aplicando aquele macete. 60 dividido por 5, a gente vem aqui, joga o 5 fora, fica 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E 12 vezes 2 aqui em cima, 24. Número 12. Aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Jogamos isso aqui fora, sobrou 5. Aí 5 vezes 7, 35. 15. 15 é 3 vezes 5. Esses dois jogam fora, sobrou só o 4. 4 vezes 3, 12. Aqui é a mesma coisa. 4 vezes 3, 12. E dividido por 5, joga esses 5 fora. E sobrou 4, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 13, dá esse número enorme aqui. Maravilha. Ora, agora o denominador vai ser 60. O que a gente vai fazer? Como essa fração é igual a essa, e uma negativa e outra positiva, a gente pode cortar as duas, certo? E aí, repete os 60, fazemos as somas e subtrações normais. Nota que o número 156 é maior do que esses dois, então o resultado vai ser negativo, e dá 97. Acabou, certo? Beleza? E aqui terminamos a primeira parte do nosso vídeo. Espero vocês na próxima.